Oi, pessoal, tô aqui de novo com mais um limite. E o limite que eu vou resolver hoje é esse 1 menos cosseno de 3x sobre x ao quadrado. Como vocês podem ver, ele é um limite que envolve trigonometria, né? A gente tem aqui cosseno de 3x. A maioria desses limites que envolvem trigonometria, a gente precisa saber umas manhãzinhas para poder resolver ele. Então, nesse a gente vai precisar daquele que é cosseno ao quadrado de x, mas seno ao quadrado de x é igual a 1. E mais na frente eu vou explicar por quê, né? Então, a gente tem aqui 1 menos cosseno de 3x sobre x ao quadrado. Primeiro, vou multiplicar tanto o numerador como o denominador por 1 mais cosseno de 3x, porque assim eu vou ter um quadrado e vai ficar mais fácil para resolver. Então, vai ficar 1 menos cosseno de 3x sobre x ao quadrado vezes... Quando eu multiplico no numerador e no denominador por 1 mais cosseno de 3x, é como se estivesse multiplicando por 1, porque 1 dividido pelo outro dá 1. Então, não vai fazer diferença em nada nas minhas contas. O que mais? Mais cosseno de 3x. Então, quando eu dividir isso por isso, eu tenho 1. Então, não vai fazer diferença nenhuma. E aqui eu vou ficar com... Vou multiplicar. Aqui eu vou ter esse por esse por esse. Aqui está entre parênteses para ficar mais fácil. E eu vou ter esse por esse e esse por esse. Então, eu vou ficar com 1 menos cosseno vezes 1 dá menos cosseno de 3x. Mais cosseno de 3x. Menos vezes mais vai ficar menos cosseno ao quadrado de 3x. Isso tudo sobre x ao quadrado, que está multiplicando 1 mais cosseno de 3x. Eu não vou multiplicar, só vou passar aqui embaixo. Na maioria dos casos, quando tem uma subtração aqui, eu sempre vou multiplicar por ele positivo, tanto numerador como denominador. Na maioria dos casos. Então, eu fiquei com 1 menos cosseno de 3x, mais cosseno de 3x, menos cosseno ao quadrado de 3x. Então, eu posso cortar isso com isso, subtrair um com o outro, e no total eu vou ter que isso daqui vai ser limite de x tendendo a zero, de 1 menos cosseno ao quadrado de 3x sobre x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de 3x. E pronto. A gente sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, certo? Então, se eu tiver seno ao quadrado de x vai ser igual a 1, vou passar o cosseno para o outro lado, menos cosseno ao quadrado de x. Isso vale sempre que o argumento do seno for igual ao do cosseno, né? E eles estiverem ao quadrado. Então, eu tenho que 1 menos cosseno ao quadrado de 3x vai ser igual a seno ao quadrado de 3x, certo? E a gente vai fazer essa substituição bem aqui. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual ao limite de x tendendo a zero
do seno ao quadrado de 3x sobre x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de 3x. Certo, e agora? A gente tem aqui que o seno está ao quadrado, o x está ao quadrado, mas essa sentença aqui não está ao quadrado. O que é que eu posso fazer? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 9. Vocês vão ver por quê. Novamente, se eu multiplicar o numerador e o denominador por 9, é mesmo que eu não esteja fazendo nada. Porque 9 dividido por 9 vai dar 1 e é como se estivesse multiplicando por 1. Então, aqui eu vou fazer vezes 9 sobre 9. Então, eu vou ficar com 9. Aliás, limite de x tendendo a 0 do 9 vezes seno ao quadrado de 3x sobre 9x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de 3x. Certo? Então, eu posso pegar e tirar esse quadrado daqui de dentro. Eu posso botar ele fora, já que aqui, ó, tá tudo ao quadrado. Então, se eu tirar esse 1 mais cosseno de 3x da minha multiplicação e esse 9 daqui também, eu vou ficar com seno ao quadrado de 3x sobre 9x ao quadrado. Deixa eu escrever para vocês entenderem melhor. Limite de x tendendo a 0. Eu vou deixar só o seno de 3x sobre... Aqui eu tenho 9x ao quadrado, certo? Isso daqui é a mesma coisa de 3 vezes x elevado ao quadrado. Então, 9x ao quadrado é igual a 3x elevado ao quadrado, certo? Porque quando eu multiplico, eu vou ter 3 ao quadrado e x ao quadrado. Então, eu vou substituir. Eu vou ficar com 9x ao quadrado, eu vou fazer 3x, certo? E eu vou dizer que isso tudo aqui tá ao quadrado, porque eu tenho seno ao quadrado de 3x, seno ao quadrado de 3x, 9x ao quadrado, 3x elevado ao quadrado, que é igual a 9x ao quadrado. E isso tudo aqui tá multiplicando 9, que é esse 9 aqui, do numerador, que ele não se perdeu, eu só botei ele para fora da sentença. Vezes sobre 1 mais cosseno de 3x. Bom, quando eu tenho o limite de x tendendo a 0 do seno de 3x sobre 3x, isso daqui é igual a 1, certo? Eu vou deixar o link de um site explicando, mas é bem simples de entender. Então, sempre que você tem o seno de 3x, ou o seno de um argumento sobre o argumento, isso vai ser igual a 1. Então, isso daqui vai ficar. Isso daqui vai ser igual a 1, que vai ficar 1 ao quadrado, né, que eu não preciso colocar. Deixa eu escrever aqui. Limite de x tendendo a 0. Então, isso daqui vai para 1 vezes, né, o que sobrou aqui. 9 sobre 1 mais cosseno de 3x. Bom, vejam que aqui eu tenho... Vejam que aqui eu tenho limite de x tendendo a 0 de 9 sobre 1 mais cosseno de 3x, né? Aqui, se eu substituir o x, eu já não vou ter mais uma indeterminação, como eu tinha no início do meu limite. Eu vou ter um valor numérico já. Então, eu substituindo x por 0 aqui, eu vou ter que cosseno de 3x vai ser igual a 1. Porque cosseno de 3 vezes 0 dá 1.
Aliás, cosseno de 3 vezes 0 dá 0 e cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite de x tendendo a 0 de 9 sobre 2. Porque fica 1, aqui vai ficar 1 também. 1 mais 1, 2. E é isso. Esse é o valor. Então, só para deixar mais bonitinho, o limite de x tendendo a 0 de 1 menos cosseno de 3x sobre x ao quadrado é igual a 9 sobre 2. Valeu, galera, e é isso. Falou.